Então vamos iniciar nossa disciplina aí de gestão de projetos inovadores e empreendedorismo. Essa é a nossa unidade 1, tá? Em que iremos abordar aí análise de cenários e gerenciamento de projetos, tá? Então vamos iniciar aqui a nossa caminhada. Bom, é a título aí inicial de reflexão relacionada às temáticas que iremos trabalhar nessa unidade. Trouxe esta imagem aí. Todos os dias nós nos deparamos com diversas situações. E essas situações, algumas nós temos como controlar, tá? E outras fica meio complicado de controlar porque não depende somente de nós, tá? Depende de fatores que nós chamamos de fatores externos. Tá? Além disso, dentro desse contexto, tanto de interno quanto externo, existe um negocinho chamado de incerteza, existe riscos. E esses riscos fazem com que nossa tomada de decisão elas não seja tão simples. Então, dos mais diversos caminhos possíveis que eu tenho para solucionar algum problema, tá? Solucionar alguma necessidade, criar algo novo, por exemplo, eu vou me deparar com essas incertezas e vou escolher aquele caminho que tem a menor taxa ou menor grau de incerteza possível. Tá? Então, a análise de cenários serve para quê? A análise de cenários ela serve exatamente para prevermos o que pode acontecer, tá? Prever ou identificar o que está acontecendo atualmente e impor ações para que atinjamos aí os objetivos pretendidos. Então, a análise de cenários vinculada à questão do empreendedorismo, à questão da inovação, sempre vai passar por um crivo, uma análise minuciosa, tá? Tanto dos aspectos externos, que eu não consigo controlar, quanto dos aspectos internos, que eu posso controlar, para que eu tome uma decisão correta, né? Para que eu crie um produto correto e que, em ambos os casos, eu consiga aí ter uma eficácia na aplicação. Levando em consideração ao que contextualizamos aí no slide anterior, a respeito da análise de cenários, tá? Nós podemos dizer que o ambiente de negócios ele está inserido no contexto de incertezas. Tá? Então, todos os negócios ele está aí envolto de uma variável chamada de incerteza. Ninguém sabe o que é que pode ocorrer daqui a horas, dias, semanas, meses, enfim. É bem complicado saber do amanhã. Porém, isso não isenta o gestor a definir alguns cenários hipotéticos nos quais essas organizações elas podem estar inseridas no futuro, tá? Porque são a partir dessas hipóteses que ela pode mitigar algum risco que venha a ocorrer lá no futuro, principalmente o risco operacional. Então, tivemos aí o advento há 3 anos atrás do coronavírus, em que muitas empresas
simplesmente por não analisar cenários futuros, né, ou estar preparada para um caso como esse, acabaram por encerrar suas atividades, tendo em vista que teve algum impacto financeiro na produção ou até na venda dos seus produtos ou serviços. Então, o Ergashev, lá no seu estudo, ele exatamente define cenários como sendo essas hipóteses que podem ocorrer. Tá? Então, quando você delineia essas hipóteses, tá, você está se preparando para o que pode vir no futuro. Então, veio algum problema, eu já sei como contornar. Então, por isso é que as empresas constantemente elas têm que analisar os seus cenários, principalmente no que se relacione a riscos, a incertezas, ok? Essa análise de cenário ela compreende um estudo de tendências no futuro, ou seja, ela analisa possibilidades e acontecimentos futuros. Então, eu não tenho como analisar um cenário hoje para o que vai ocorrer, né, naquele exato momento que já está acontecendo. Então, a análise de cenários ela parte do pressuposto que algo pode acontecer futuramente, ok? E se acontecer futuramente, este empreendimento ele vai estar preparado para contornar ou mitigar este risco ou essas incertezas. Lembrando que a maioria deles advém do ambiente externo da organização. Tá? Esses cenários eles são traçados como forma de quê? De construir respostas rápidas às mudanças do ambiente. Então, o ambiente que circunda a organização, hoje em dia, ele é mutável. Tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma determinada tecnologia, daqui a uma semana pode aparecer uma nova e engolir, né? Engolir aí, entre aspas, tudo o que já foi desenvolvido. Tá? Porque o ambiente ele é mutável. Tá? E a empresa ela tem que exatamente ter noção, ter uma noção breve para exatamente quando essas mudanças ocorrerem, ela já ter um plano de ação para colocar em prática e não ficar para trás. Ou seja, não prejudicar o seu operacional. E no tocante à análise de cenários, a gente se utiliza de ferramentas. Essas ferramentas são métodos nos quais são utilizados para prever tanto o contexto atual, quanto, por meio dessas informações do contexto atual, traçar algo que pode lá nos vir acarretar algum risco no futuro. E essas ferramentas são o quê? A matriz SWOT, as forças de Porter, a ferramenta 5W2H e tendo em vista que estamos trabalhando no contexto da inovação, temos também uma outra ferramenta chamada de prospecção tecnológica. Então, a primeira ferramenta aí da análise de cenários é a matriz SWOT, tá? Que ela identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso levando em consideração os fatores internos e externos que circundam a empresa, a instituição. Então, quando eu olho para o meu lado interno, quando eu olho para dentro da minha organização, são considerados os fatores internos, eu estou olhando para minhas forças e minhas fraquezas. Então, quais são os meus pontos positivos internos? Quais são os meus pontos negativos internos que eu devo melhorar? Então, quando eu olho para dentro da empresa e identifico esses fatores que ajudam, que são as forças, e os fatores que atrapalham, que são as fraquezas, eu consigo já ter um cenário montado
no qual eu tenho aquilo que lógico, eu tenho uma força, ou seja, eu tenho ali algo que é meu, que eu tenho como, vamos dizer assim, melhorar ainda mais, e tenho aquilo que é negativo, as minhas fraquezas, nas quais eu tenho que trabalhar para que elas auxiliem na consecução dos meus objetivos e não venham a atrapalhar aí o meu negócio. Então, fatores internos são as forças e as fraquezas da empresa. As forças são fatores que ajudam e as fraquezas são fatores que atrapalham. Tá? Já os fatores externos são aqueles fatores que eu não consigo controlar. Está no ambiente em que a minha organização pertence, que é provocado lá fora, em que eu não tenho controle. Tá? E aí, esses fatores externos, também eu encontro pontos que me ajudam e pontos que me atrapalham. Os pontos que me ajudam são as oportunidades e os pontos ou fatores que atrapalham são chamados as ameaças. Então, tudo que influencia positivamente e que vem do ambiente externo da empresa, eu chamo isso de oportunidade. E tudo o que influencia negativamente na minha empresa, mas que eu não tenho controle porque advém do ambiente externo, eu chamo de ameaça. Então, por meio da análise dos meus pontos positivos, que são forças e oportunidades, e dos meus pontos negativos, que são as fraquezas e as ameaças, eu tenho como delinear os possíveis cenários futuros, o qual eu posso estar inserido lá mais na frente. A outra ferramenta para análise de cenários são as forças de Porter, conhecida também como 5 forças de Porter. Na verdade, ele é um framework que analisa e permite aí entender o nível de competitividade de um determinado mercado. Então ele apresenta alguns autores envolvidos nesta análise, tais como fornecedores, tá? No qual a empresa vai analisar o poder de negociação desses fornecedores frente às suas possíveis aquisições. Tá? Então, essa atuação aí da empresa, mediante ou junto com seus fornecedores, é um ponto a ser considerado. Outro ponto é a ameaça de serviços ou produtos substitutos. Tá? São os possíveis produtos que possam surgir e que possam ser substituídos, ou as pessoas passam a substituir os meus produtos por um outro que tem a mesma finalidade, que vai atender a necessidade. Então, é outro ponto a ser analisado. Os compradores, tá? Os compradores que estão ficando cada vez mais exigentes e se conscientizando da questão da relação custo-benefício. Então, tem que analisar o poder de negociação desses compradores, bem como a ameaça de novos entrantes no mercado. Então, isso tudo, tá? Então, fornecedores, compradores, substitutos, novos entrantes, eles são pontos chaves exatamente para que eu estabeleça algum ponto, tá, no que possa vir me prejudicar, bem como a análise dos concorrentes em relação a uma empresa, ou seja, como se dá a rivalidade entre as empresas existentes no meu setor. Então, por meio desta análise aí das forças de Porter, eu consigo entender
como se dá ou como está a competitividade da minha empresa no mercado, tá? Visando exatamente o sucesso do meu negócio, tá? Então, esse modelo ele permite fazer esta análise aí setorial, tá? Para que eu tenha uma base para saber como elas atuam ou se relacionam aí dentro de um mercado. Outra ferramenta de análise de cenários é a ferramenta 5W2H, né? Ela advém aí das expressões em inglês, né? What, why, where, when, who, how e how much. Ou seja, o gestor, a empresa, ela tem que analisar, no caso aí são 7 perguntinhas para exatamente traçar como é que está hoje e analisando como eu estou hoje, eu posso implementar estratégias que gerarão resultados amanhã, no futuro. Então, eu consigo, por meio de resposta a essas perguntas simples, consigo ter um cenário no qual eu posso analisar e traçar estratégias para o futuro. Então, eu começo com a pergunta o que é uma das mais importantes aí. Então, o que que eu quero, qual é o meu objetivo? E aí eu venho o porquê, uma justificativa, tá? Onde, o local, quando, refere-se ao tempo, quem é que vai executar aquilo, quem está executando aquilo, tá? Como, how, ou seja, a maneira como está sendo feito e quanto custa, diz respeito ao orçamento, a quanto que eu vou desembolsar para que aquilo que eu planejei aqui no que ele seja executado. Então, quando eu pergunto what, why, where, when, who, how e how much, eu estou executando uma análise de cenários por meio da ferramenta 5W2H. Bom, levando em consideração que nós estamos falando de inovação, tá? Uma das ferramentas de análise de cenários para uma posterior tomada de decisão é a prospecção tecnológica, tá? A prospecção tecnológica ela é uma estratégia que permite a identificação de oportunidades emergentes, indica tendências e prioridades de alta relevância para o sucesso do processo de inovação, competitividade e sustentabilidade. Bom, o que vem a ser a prospecção, né? Então, a prospecção ela leva muito em consideração a anterior existência de algum produto ou serviço que está sendo ofertado ao mercado. Então, você pesquisa, você procura, então você consegue exatamente identificar o que tem no mercado hoje, tá? E a partir disso, eu tenho como analisar quais são as necessidades das pessoas, tá? Então, identificando o que é que tem hoje e sabendo dessas necessidades das pessoas, eu tenho como desenvolver algo novo, jogar no mercado para atender às necessidades dessas pessoas. Bem como eu posso pegar algo que já existe e dar um upgrade, melhorar, tá? Então, em ambos os casos, eu estou tratando de inovação. Então, a inovação ela parte de algo novo que não existe, bem como algo que já existe, mas de forma
eu possa melhorar. E aí eu insiro isso no mercado para satisfazer as pessoas. Mas isso tudo só acontece porque preliminarmente ocorreu uma prospecção, uma pesquisa, né, do que existia no mercado. E como se trata de inovação, e inovação reflete a tecnologia, isso nós chamamos de prospecção tecnológica. E lembrando que essa prospecção tecnológica, ela permite que nós identificamos essas oportunidades, tá? E que essas oportunidades elas sejam exploradas com a oferta de produtos inovadores, competitivos e sustentáveis. Tá? Principalmente a questão da sustentabilidade, algo que vai perdurar aí por um longo tempo. Tá? Mas devemos ficar com uma pulguinha atrás da orelha, um pezinho atrás, tá? Porque a tecnologia ela muda. Tá? Então, antigamente você tinha um aparelho celular em que você podia se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar por meio de uma ligação. Passaram-se os anos, tá? Foram promovendo melhorias no produto a partir da oferta de novas funcionalidades, mensagem de textos, fotos, vídeos, tá? Acesso à internet de alta velocidade, redes sociais, aplicativos. Isso tudo só foi possível mediante uma análise de cenários realizada por meio de uma prospecção tecnológica. E aí foram aprimorando o produto. Tá? E esse produto cada vez mais aprimorado está fazendo com que surjam novas necessidades nas pessoas. E essas necessidades, para serem supridas, precisam ser analisadas anteriormente para aí sim se criar um novo produto ou melhorar esses que já existem, tá? Para fim de satisfazer os clientes. Então, passamos aí da análise de cenários, tá? E vamos relacionar aí essa análise de cenários a projetos de inovação tecnológica. Tá? Então, primeiro, o que é um projeto? Projeto é algo que tenha início, meio e fim, tá? E que vai gerar alguma coisa para satisfazer alguém. Isso, né, a grosso modo, é um projeto. E inovação tecnológica? Inovação tecnológica se refere à criação de algo novo ou melhoria do que já exista mediante emprego da tecnologia. Tá? Então, um projeto de inovação tecnológica, o que é? É um detalhamento de um determinado produto, tá? Como ele vai ser feito, do que vai ser feito, tá? Como ele vai ser feito, que é conhecido como escopo, no tempo ou um cronograma, como a gente falou agora há pouco, um projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem um tempo para ser operacionalizado e tem um custo. Tá? Então, quando eu falo o que, a sua descrição, seus objetivos, uma justificativa, tá? Proporciona um custo, né, e um tempo para este negócio, ou este empreendimento, ou este produto, enfim. E quando eu atrelo a isso a itens que necessitem de uma inovação tecnológica, tá? Eu
começo a delinear o que? Projetos de inovação tecnológica. E aí é que a análise de cenários ela se encaixa. Porque a análise de cenários é a base para a criação de projetos de inovação tecnológica. Então, analiso o que eu tenho hoje, tá? Para começar a delinear um projeto que envolva tecnologia. Tá? E a partir desta análise de cenários, da criação de um projeto de inovação tecnológica, que surgem novos empreendimentos, novos produtos, novos serviços que irão satisfazer as pessoas. Assim como todo projeto, um projeto de inovação tecnológica, ela tem suas áreas. Tá? Basicamente, as áreas são comuns entre os projetos. É o escopo, o custo e o tempo. Então, o escopo é o trabalho a ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as suas especificações e funções. Ou seja, o escopo é onde tu vai determinar, ou detalhar, ou especificar algo que tu queira fazer, que é o que? O teu projeto. Todo projeto ele tem um custo, tá? Que tem como objetivo garantir que seja disponibilizado o capital suficiente para se obter os recursos necessários à realização dos trabalhos do projeto. Aqui tem uma figurinha, uma ferramenta chamada de orçamento. O orçamento é que vai dizer o quanto de capital, quanto de recurso financeiro eu vou precisar para colocar aquele meu projeto em prática. E a outra área dos projetos de inovação tecnológica é o tempo. Então, como eu abordei agora há pouco, todo projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem um tempo para começar, tem um tempo para ser desenvolvido e tem um período que ele vai acabar, vai encerrar. Então, isso é estabelecido numa ferramentazinha dentro do projeto chamada de cronograma. Então, o tempo é o que? É a quantidade de período de trabalho necessário para o desempenho integral de uma determinada tarefa, cujo objetivo principal é garantir que ele seja concluído dentro de um prazo determinado. Tá? Então, todo projeto ele tem que ter um escopo, que é a especificação, um custo, vai ter a questão do recurso financeiro que eu tenho ou que eu vou necessitar para colocar esse projeto em prática, e um cronograma, o tempo que eu vou levar para iniciar, desenvolver e finalizar este projeto. Todo projeto ele tem suas características, mas os projetos de inovação tecnológica ele tem suas características e que são bem peculiares a ele. A primeira característica dos projetos de inovação tecnológica é a utilização de estratégias criativas e transformadoras para solucionar problemas e desenvolver novos produtos, ferramentas e serviços. Então, projetos de inovação tecnológica, eles necessitam de criatividade. E essa criatividade é que vai ser empregada para solucionar problemas, tá? Atender necessidades. Por meio de quê? Criação de produtos, ferramentas, serviços. Tudo isso aí para facilitar as nossas vidas. Tá? Outra peculiaridade nos projetos de inovação tecnológica refere-se ao escopo. Ele precisa ser bem definido, tá? Mas a questão da definição clara, ela não pode ser rígida. Tá? Então, o escopo ele precisa ser bem definido,
mas não precisa possuir uma rígida especificação de como vai ser executado. Por quê? Porque, né, o ambiente em que está inserido qualquer organização ele passa por mudança. E um projeto ele pode passar por mudança. Então, o escopo de um projeto de inovação tecnológica ele tem que ser flexível. Tá? Flexível, posso modificá-lo a partir de quando surjam necessidades, a partir de quando surjam riscos, tá? E que esses riscos e essas oportunidades, tá, possam estar trabalhadas da melhor maneira possível para que eu consiga executar o meu projeto e ao final dele, né, ofertar ao mercado aquilo que eu consegui desenvolver, um novo produto, uma nova ferramenta, um novo serviço. Tá? Um outro ponto diz respeito a que às despesas. Então, as despesas com tecnologias e a dependências e recursos humanos insuficientes nesta área. Então, a tecnologia, quanto mais tempo passa, ela vai se aprimorando. E para ter esse aprimoramento é empregado recursos. Recursos com pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, são recursos de valores bem elevados. E essas despesas novas podem vir, né, ocorrer no desenvolvimento de um projeto de inovação tecnológica. O outro grande problema que possa permear um projeto de inovação tecnológica, tá, são recursos humanos insuficientes na área que está se pretendendo desenvolver algum projeto, principalmente na área de tecnologia. Os recursos humanos ainda são, vamos dizer assim, não escassos, eles são insuficientes. Tá? Então tem-se muitos projetos a serem desenvolvidos, porém poucas pessoas aptas a desenvolverem aquele projeto. E uma outra característica dos projetos de inovação tecnológica diz respeito aos prazos. Que esses prazos eles estão ligados à possibilidade do alcance de objetividade do escopo. Ou seja, como o escopo ele é flexível, como as despesas também são flexíveis, nos projetos de inovação tecnológica, os prazos também são flexíveis. Porque tudo gira em torno de algo que se chama o quê? Tecnologia e que está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. Tá? Então, muitas das vezes, tanto o escopo, quanto o custo, quanto os prazos de um determinado projeto de inovação tecnológica, eles são bem flexíveis, eles podem ser alterados. Tá? Bom, por falar em projetos de inovação tecnológica, eles também não fogem da questão aí do gerenciamento. Tá? Então, tanto que o PMI, o Project Management Institute, ele define gerenciamento de projetos como uma aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas a uma ampla gama de atividades com o intuito de atender aos requisitos de determinado projeto. Ou seja, todo projeto de algum produto e principalmente projeto de inovação tecnológica, eles devem ser geridos, tá? E ter como recurso conhecimento, principalmente. Tá? Então, por quê? Porque o gerenciamento desses projetos é uma competência necessária para as organizações inovadoras, tá? Bem como a prática do gerenciamento de projetos está crescendo nas organizações
principalmente com a utilização de ferramentas da tecnologia. Então, a questão da gestão desses projetos de inovação tecnológica permeia tudo isso, permeia um conhecimento, porque eu estou lidando com algo inovador. Tá? Preciso de habilidades, porque estou lidando com algo que eu não conheço. Mas eu posso exatamente adquirir essas habilidades por meio de algo que eu não conheço, para exatamente aplicá-las no seu desenvolvimento. E as organizações inovadoras, tá? Que são as principais organizações que trabalham massivamente com inovação tecnológica, tá? Elas vão precisar gerenciar muito bem esses projetos, porque eles envolvem tecnologia que, como nós já abordamos, está em constante o quê? Mutação. Ok? Bom, os projetos de inovação tecnológica eles têm a sua estrutura. Tá? Então, nós temos dentro de um projeto de inovação tecnológica um escopo com todas as informações do projeto, tal como objetivo, justificativa, restrições e ferramentas. Tá? Então, o objetivo é o que, justificativa é o porquê, as restrições se referem a tanto ao tempo quanto ao custo e as ferramentas é o como fazer. Tá? Então, está tudo centrado no escopo, assim como é um projeto comum. No projeto de inovação tecnológica também deve conter isso. O projeto de inovação tecnológica também tem uma fase chamada de planejamento, que ele vai abordar ou vai informar ou vai mencionar todas as etapas de execução desse projeto. Tá? Exatamente prevendo o que vai acontecer. Planejei, agora eu posso desenvolver o projeto, tá? Que é exatamente executar as fases previstas no planejamento. Tá? E por fim, eu devo monitorar e fazer algum ajuste que eu achar necessário para ser inserido naquele projeto. Então, o projeto em si ele parte de fase de planejamento, execução e controle. O controle se dá por meio de monitoramento, por meio de ajustes. Tá? Então, esses ajustes, esse monitoramento é realizado na etapa de controle para exatamente para que o produto objetivo do projeto, tá? Ele seja isento de falhas, ele consiga, né, ele consiga ser aquilo que foi planejado. Aqui eu deixo para vocês algumas referências que foram utilizadas para preparar esta aula, tá? Que podem servir aí de leitura complementar para aprimorar aí a temática, tá? E qualquer coisa é só me procurar lá nos contatos que foram disponibilizados na aula de apresentação, tá? Bons estudos, até a próxima.